Vamos passar aqui para o próximo tema. Tem mais um assunto, além de Gabigol, de tudo isso que está esquentando aí o clima no Flamengo, que são as eleições. Final do ano tem eleição. O Dunche vai ser o candidato do Landim da situação para concorrer nesse próximo triênio. E a gente já sabe que o BAP também vai vir concorrendo, também o Maurício Gomes Matos. E aí a eleição começa a se desenhar e tem alguns nomes importantes saindo do Flamengo para apoiar o BAP, né? Foram vices do Landim que estão saindo para apoiar o BAP. Renato, a eleição começa a mostrar um pouco o que vai ser, né? A oposição tem problemas nesse momento para entender, né, quem vai ser o candidato, quem que vai apoiar, vai lançar alguém, vai apoiar quem já está aí, vai esquecer e apoiar o BAP para ver se tem uma chance de ganhar a eleição, porque hoje o Dunche é favorito, né? Eu não acho o Dunche favorito, não, Luísa. Eu acho que ele está na frente das pesquisas. Mas, da maneira que está havendo uma debandada de toda a turma da Chapa Azul original, do grupo do Landim para o BAP, eu diria que hoje, nessa situação atual, para mim, o BAP ganha a eleição. Só que vai haver muita mudança ainda. O BAP, por exemplo, ele tem 6 vice-presidentes que saíram da turma do Landim para lá. Tudo Chapa Azul puro sangue. Foram 4, né? 6, já são 6. Eu contei aqui, eu dei uma parada, eram 4, que eu contei aqui, que eram o Tostes, Paulo César Pereira, o Conte, Marcelo Conte, e tem mais um que era o de desenvolvimento social. Até perguntei para as pessoas. Sim, porque tiveram outros que foram para o Maurício. É porque teve outros que foram para o Maurício. Teve o Adalberto, que foi para o Maurício. Esse último foi para o Maurício. Mas o Prakonovic, por exemplo, que não estava vice-presidente, mas já foi, está com o BAP também. Mas eu estava falando que estava agora na diretoria. Perfeito. O que acontece é o seguinte, para entender é muito simples. A Chapa Azul puro sangue, aquela que apoiou o Landim quando ele se elegeu contra o cara do Eduardo Bandeira de Mello, que foi vice de futebol. O nome dele agora não meu corpo. Ricardo Lomba, exatamente. Essa turma está indo quase toda para o BAP. E outra coisa que é ruim para o Landim, está ficando... Quer dizer, os nomes mais proeminentes de apoio ao Landim são nomes do velho Flamengo. O Rodrigo Dunche é nome do velho Flamengo. O Marcos Braz é nome do velho Flamengo. Então, vai haver uma divisão muito grande aí. E o Maurício Gomes de Matos, que, para minha surpresa, está melhor nas pesquisas do que eu imaginava, também está recebendo alguns apoios. Mas tem ainda um quarto nome que pode entrar e embaralhar tudo. O senhor Eduardo Bandeira de Mello. Pela primeira vez, dessa vez no podcast do Fala João, do meu querido amigo João Guilherme, ele admitiu ser candidato. Até então, ele não admitia. Ele dizia, não, nosso grupo vai escolher um nome para apoiar, que certamente não serão nem o Dunche, nem o BAP, e vamos com ele. Dessa vez, ele está começando a admitir. Porque o nome que eles queriam, o nome dos sonhos dele, era o Flávio Willemann, que é um cara adorado por todo mundo na Gávea. Todo mundo gosta do Flávio Willemann. E todo mundo reconhece que ele é um cara competentíssimo. Só que o Willemann não quis ser candidato a presidente. E o BAP está no ouvido dele. Há uma possibilidade dele acabar vice do BAP. Se ele acabar vice do BAP, ele traz muita gente. Mas aí, o que pode compensar? O próprio Bandeira. Porque o Bandeira ainda tem muito voto na Gávea. A turma do Bandeira é grande. E vai dividir. Na verdade, vão dividir entre 4. Aí a coisa começa a ficar mais imponderável. Nessa situação atual, eu aposto todas as minhas fichas no BAP. Veja bem, não estou dizendo que eu apoio o BAP, não. Estou dizendo que eu aposto porque eu acho que a eleição vai acabar caminhando para o BAP. A menos, claro, que o Flamengo ganhe 2 títulos grandes esse ano. Se ganhar 2, se a bola entrar, amigo, aí o Landim elege qualquer um, elege o poste da esquina, entendeu? Mas, se o ano não for tão vitorioso assim, eu acho que caminha para o BAP. Essa é a minha sensação. O Landim tem muita força, mas o Dunche talvez não tenha tanta quanto ele tinha. Exatamente. Então, por isso. Se fosse o Landim candidato à reeleição, se fosse o primeiro mandato, eu acho que ele ganhava. Aí não tinha dúvida. Mas como é o Dunche, e o Dunche tem muita rejeição na Gávea, e o Dunche representa um pouco o velho Flamengo, vamos esquecer que ele é filho do Antônio Augusto Dunche de Abranches,
O cara que sucedeu o Márcio Braga, foi campeão da Libertadores do Mundo, mas vendeu o Zico. Então, a coisa fica um pouco mais complicada. Eu acho que o Dunche contra o BAP, a menos que o Flamengo ganhe Brasileiro e Libertadores, ou pelo menos a Libertadores, fazia a quarta Libertadores, tá? Acho que aí o Dunche tem mais chance. Mas se não ganhar nada importante, eu acho que a coisa caminha para o BAP. Só para complementar, a informação que eu tenho é que a oposição, né, que seria o que a gente chamava antigamente de Soflá, mas hoje em dia já não tem mais esse nome no grupo, que é o grupo do Bandeira, na verdade, a tendência hoje é ela se dividir, porque tem vários que não querem mais a candidatura própria, entendem que ela não vai ser vitoriosa e vão aderir a um dos dois candidatos, o Maurício Gomes de Matos ou o BAP, sendo que eu acho que me parece que tem um grupo maior negociando com o BAP. Quem não quer isso é o Bandeira. O Bandeira quer a candidatura própria e ele que está insistindo nisso. Ele já, lá atrás, ele dizia assim, que era uma possibilidade, mas não é a possibilidade que ele mais quer, essa dele ser candidato. Então, não tenho muita certeza que ele vá ser o candidato, mas eu acho que a oposição já está meio dividida, indo uma parte para esses dois candidatos que são da situação, digamos assim, eram da situação até há pouco tempo, que são o BAP e o Maurício Gomes de Matos, que parece um grupo maior para o BAP, mas ainda é um cenário meio indefinido. E isso que o Renato falou, a diferença entre ter 3 ou 4 candidaturas, acaba tendo uma diferença no quórum final, né? Porque se você tiver 4 candidaturas, vira uma coisa totalmente imprevisível. Você vai dividir muitos votos e quem ganhar vai ganhar por uma diferença que não vai ser provavelmente tão significativa. E pesquisa em clube de futebol, não estou falando só do Flamengo, não, mas em time de futebol, clube de futebol em geral, eu tenho dificuldade de ver como já um quadro que dá para ter uma análise de fato. Eu sempre achei que fica... Eu olhava depois e os resultados eram muito diferentes do que eram as pesquisas. Isso em todos os clubes, não só no Flamengo. Mas no Flamengo não, Rodrigo. No Flamengo não. Claro que essa pesquisa, a primeira pesquisa, isso aí não quer dizer nada. Isso é só... Agora, as pesquisas do Flamengo, todas elas, na reta final, acertaram o presidente. Todas sem exceção. Não, mais para frente que você está falando. Mais para frente. Faltando um mês. Assim. Os apoios não estão nem definidos, né? Então o grupo vai para cá, o outro grupo vai para cá. Eu converso com alguns conselheiros, os caras hoje eles não sabem quem eles vão votar. Sim, determinadas pessoas que já não sejam essas que são aliados firmes de um dos lados, né? Tem muita gente pensando ainda no que vai fazer. Rodrigo, você segue também na linha de que com título, talvez o estádio que vai sair também, isso ajuda no caso do Landim. O Landim também vai se candidatar, né? Você mesmo deu essa matéria aí para o Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo, sim, depois ele até já confirmou, né? Mas, assim, eu acho que para ele, como presidente, candidato ao Conselho Deliberativo, ele tem... eu acho que ele é favorito para esse cargo, visto pelo domínio que ele vinha tendo no Conselho Deliberativo, perdeu algumas votações ali, mas ganhou a maioria. Então, eu acho que ele sim é favorito. Agora, para a eleição presidencial, eu acho que tem peso o título e o estádio, tem peso, mas eu vou lembrar aqui da eleição depois do título brasileiro de 2009, que a situação perdeu. O Flamengo era campeão brasileiro e a Patrícia Amorim ganhou a eleição. Então, não é tão assim preto no branco. Eu acho que tem uma relevância, mas eu acho que pode ter uma surpresa mesmo com essa eleição, porque tem tanta coisa em jogo que está discutida nessa eleição, que é coisas que vão ser discutidas no Conselho, que são governança, mudança do Estatuto do Flamengo, é um tema mega quente, embora o presidente do Conselho que vai ter mais peso, a questão do estádio, porque vai ser votado agora no Conselho Deliberativo, porque antes de fazer o bid lá para o leilão, você vai ter que ter aprovação do Conselho, então você vai ter que levar a questão da profissionalização do futebol, a questão do sócio-torcedor, de como que vai ficar e como foi afetado por essa questão do sócio proprietário ter direito a ingresso prioritário. Então tem tantas outras questões, além do que acontece em campo, que vão ter influência muito grande de acordo com o que cada... E fora essas coisas dos apoios dos grupos e tal, quando ficar o quadro mais definido. Que eu acho que pode ser que o futebol tenha peso, mas não seja decisivo. 2009 é um caso... Só uma coisa, 2009 é um caso diferente, porque 2009 o Delair não era o presidente, de fato. Ele substituiu o Márcio Braga. O presidente era o Márcio Braga. Na reta daquela gestão do acabou o dinheiro e coisas que o valem. Aí o Delair assume,
o time encaixa, muito por causa de uma decisão do Delair de aceitar o Pet de volta para negociar a multa, e aí topar que ele jogasse, e aí o Pet e o Adriano chegam e encaixam, o Cuca é mandado embora, o Andrade chega e é abraçado pelo grupo, foi o título mais improvável, né? Então, dentro da Gávea, havia um pouco aquela sensação de que aquilo ali meio que aconteceu por acaso. E o Delair assumiu a partir do momento que o Márcio se afastou por causa de doença e coisa e tal. Então, a Patrícia parecia uma novidade. A Patrícia parecia uma novidade no Flamengo. Primeira presidenta mulher do Flamengo, uma atleta laureada, uma atleta da natação que disputou Olimpíadas, importante, tá? E que carregava com ela todos os votos do esporte amador do Flamengo, que são fortes, que estão com o Landim, ou seja, estão com o Dunche nessa eleição. A Patrícia está apoiando o Landim e, consequentemente, o Dunche. Mas eu acho que 2009 foi uma eleição meio atípica. Agora, as pesquisas sempre indicaram a Patrícia na frente do Delair. A galera está comentando aqui, a Thaís falou, Landim quer SAF no Flamengo. Esse assunto já meio que passou também, eu acho que todos os pré-candidatos, quem pode ser candidato, já também se manifestaram contra, né, uma SAF no Flamengo, e também tinha muito a ver com o estádio, né, Rodrigo? Era meio que nessa linha para poder financiar também a construção do estádio. Não, hoje não é o modelo que está sendo pensado para o estádio. Por que aconteceu? Ele propôs essa ideia, teve uma rejeição grande do clube, e inclusive dentro da diretoria dele tinha uma proposta para mudar o estatuto para dificultar, que era do Arthur Rocha, né, que é primo dele, é da vice de patrimônio do Flamengo, e acabou tendo um acordo ali de que era melhor deixar esse assunto não morrer, digamos assim, não ser discutido mais como futebol. Se vai como alternativa para o estádio. Se mais na frente vai se voltar a isso, não dá para dizer. Mas hoje, nessa eleição e nesse fim de ano aqui, não vai ter essa questão da SAF, não vai ser posta, não é o plano do estádio hoje, não é com a SAF. A gente ainda não tem todos os detalhes dele, não tem todas as informações, estão sendo guardadas, mas hoje o que está sendo pensado não é com o SAF. Mas é o tipo da coisa que eu tenho certeza de que se o Dunche for eleito e o Landim presidente do Conselho, é questão de tempo para voltar e voltar com muita força. Com apoio lá, com mudança de estatuto do Conselho, de aba 4. O Dunche diz que não é, diz que é contra a SAF, porque quem disser que é a favor da SAF perde a eleição. É simples assim. O candidato que chegar e disser assim, eu sou pela SAF, está fora, acabou, caiu fora. Então está todo mundo dizendo que é contra a SAF. O que não quer dizer que depois, principalmente se for o Rodrigo e se for o Landim como presidente do Deliberativo, esse assunto não volte e volte com força, porque é o grande sonho do Landim. Publicamente o Dunche, como você falou, fala que é contra. E falando em estádio, Renato, está prevista uma reunião com a Caixa amanhã da Prefeitura, né? O Landim não vai estar presente para falar sobre o valor do terreno, é isso? O Globo deu essa notícia, né? Que o Rodrigo até tentou confirmar, e com o Flamengo, ninguém sabe, até porque o Flamengo não está incluído, segundo a notícia do Globo, o Flamengo não está incluído na reunião. É uma reunião da Prefeitura com a Caixa, porque a Caixa estaria pleiteando nessa conversa que o lance mínimo, em vez de ser 136 milhões, como a Prefeitura chegou a anunciar, fosse 250. Os 250 que o Flamengo chegou a acenar com essa quantia para a Caixa no início das conversas. E a Caixa respondeu com uma pedida de 600. Então, eu acho que a pretensão da SAF, da Caixa, é dizer assim, então pelo menos me dá o que o Flamengo ofereceu. Sai do lance mínimo esse aí. Não sei como é que a Prefeitura vai reagir a isso, porque a Prefeitura se acertou lá com o Flamengo e eu me surpreendi quando eu vi o lance mínimo 136 milhões. Confesso a você que me surpreendi. Não sei se ele é feito com base, por exemplo, no metro quadrado, preço do metro quadrado que foi pago no terminal Gentileza, que está na justiça, diga-se de passagem. O Eduardo Paes já construiu o terminal Gentileza, já está lá. Pode ser que ele tenha usado o mesmo preço quadrado que ele pagou quando desapropria para o terminal Gentileza, ele está querendo botar agora no estádio do Flamengo. Não sei, sinceramente não sei, mas poderia ser um parâmetro. Mas a Caixa quer que seja pelo menos 250 milhões. A avaliação ali, eles até colocam no edital de leilão 161 milhões com desconto de 17%
para fazer o lance mínimo, ou seja, a avaliação foi 161 milhões, mas a lei manda você botar o lance mínimo 17% a menos. Aí vai dar uns 136. Do que dá 138, né? 138 milhões. Mas aí é um desconto em cima do que foi a avaliação de 160 milhões. E, de fato, é o que está do Terminal Gentileza, o que a Caixa já tinha questionado a Prefeitura, o que a Prefeitura tinha pago pelo Terminal Gentileza, e ela queria um valor que, aí, juntando o metro quadrado, se fosse o terreno do estádio do gasômetro, aí seria 250 milhões. Agora, não sei como é que... Primeira, eu perguntei para a Prefeitura, eles não me confirmaram essa reunião, mas também não disseram que não vai ter. Eu ainda estou aqui esperando uma resposta, né? Mas eu fico curioso para saber como é que vai voltar atrás do que já foi publicado em Diário Oficial e vai refazer o lance mínimo. Parece uma operação meio complicada, né? Você já colocou, já tem um leilão marcado para 31 de julho, e aí você vai voltar atrás de tudo. E qual a imagem que vai ficar se você tirar o que já foi posto de valor e voltar, sendo que o Eduardo Paes, a gente sabe que, por mais que ele entenda que é bom para a cidade, para o desenvolvimento daquela área e tal, ele fez isso também pensando na eleição, né? Tem esse aspecto também. Então, assim, se ele anular o que foi feito até agora, qual o efeito que vai ter para ele mesmo como prefeito e candidato à reeleição, né? Então, não sei, acho me parece um cenário que parece complexo para o Eduardo Paes voltar atrás e cancelar a desapropriação que foi posta, né? Mas a Caixa também pode questionar na Justiça, né? Como ela fez com o valor lá do Terminal Gentileza e buscar uma mediação da Justiça para chegar perto do valor que ela quer ali pelo estádio. Lembrando sempre, né? Antes do Flamengo entrar nessa história, esse terreno estava parado um maior tempão, a Caixa não vendia para ninguém, e de repente ela começou a dizer que o terreno era super valorizado, né? Todo mundo acha que precisa de outro plano de desenvolvimento da cidade e tal. Antes ninguém tinha plano nenhum, a Caixa estava tomando prejuízo no fundo, de repente tem um monte de plano, um monte de interessado, aquelas coisas, né?